lendo Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. É uma passagem bastante conhecida nossa, que é a passagem que fala sobre ansiedade. Faz parte do Sermão do Monte, os ensinamentos que Jesus transmitiu aos seus discípulos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, de 25 até o 34. Vamos ler de forma alternada, assim os irmãos participam da leitura junto comigo, tá bom? Eu vou começar no versículo 25, os irmãos leiam o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Amém. Então, essas são as palavras de Jesus aos seus discípulos, a toda aquela multidão que estava diante dele, quando ele estava ensinando elas. E são palavras que mostram para nós quem é Deus. E que a nossa vida está nas mãos de Deus, depende de Deus. E que nós devemos confiar em Deus para ter tudo aquilo que a nossa vida precisa para o dia a dia. Então nós vamos caminhar com o livro do John MacArthur, um famoso teólogo, pastor, faleceu ano passado, se eu não me engano, e ele escreveu esse livro tratando sobre a ansiedade, que é algo que já há alguns anos tem afetado a vida das pessoas e continua afetando até hoje. E que há níveis de ansiedade. Então, nem todo mundo tem o mesmo nível de ansiedade, ou atinge um determinado nível de ansiedade. Mas que, não importando qual seja o nível, ele é pecado. Viver ansioso é pecado, e a gente vai ver no livro aqui por que é pecado, né? Considerado um pecado a ansiedade. Se eu perguntar para vocês o que é ansiedade, o que vocês me responderiam? O que é ansiedade, ficar ansioso? Ou por que você fica ansioso? É uma preocupação excessiva com o amanhã, com o mal. Preocupação excessiva, né? Isso mesmo. O que mais? O que é ansiedade?
você diz para alguém: olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Como que você sabe que você é ansiosa? O que você sente para dizer que você é ansioso? Inquietação. Inquietação, o que mais? O seu corpo reage de alguma determinada forma quando você está ansioso? Reage, não reage? Você sente no corpo, não é? Sim. Sente no corpo. Então não é algo só na mente. Começa na sua mente, mas atinge o seu corpo também. Influencia também o seu corpo. Então, dando uma pesquisada de forma rápida na palavra ansiedade, o que é ansiedade? É realmente uma preocupação excessiva com alguma coisa. Com alguma coisa que você está passando no momento, algo que você está enfrentando no momento, no presente, ou é uma preocupação muito grande por algo que vai acontecer e que pode ser que nem aconteça, mas você já ficou preocupado em um certo grau, um certo nível que aquilo faz até mal para você. E aí vai resvalar no seu corpo e o seu corpo vai sentir, não somente a sua mente, mas o seu corpo também se sente mal por causa dessa preocupação, né? O John MacArthur, na introdução do livro, ele diz assim: olha, ansiedade, medo, preocupação, estresse são termos bem conhecidos no nosso dia, verdade? Segurança também. E segurança também entra aqui dentro. São palavras que a gente ouve constantemente? Eu ouço bastante essas palavras, principalmente estresse. Lá no meu trabalho eu ouço bastante esse termo estresse. Os professores vivem estressados. São todos estressados. Né? O Antônio conhece esse ambiente, né, docente, esse ambiente de escola. Mas há outras profissões, outros trabalhos que geram muito estresse também. Né? Provavelmente o seu trabalho, Viviane, tem estresse, não tem? Naquilo que você precisa dar conta, as pessoas em volta de você, né? O ambiente médico ali é um ambiente estressante, não é? Lidando com vidas, com doenças, com respostas que não acontecem. O médico dá o tratamento, faz lá a medicação e o paciente não reage. Aquilo gera estresse, né? O Paulo, que trabalhou com contabilidade, Paulo, coisas fiscais, gerava muito estresse, não gerava? Para dar conta de muito número, muitas contas, resultados, né? Qualquer profissão gera estresse por causa da preocupação que a gente tem em realizar aquilo que a gente precisa fazer, ou o empregado tem que realizar, né? Então, essas palavrinhas, estresse, preocupação, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? A ansiedade, e aí vem a ansiedade, né? O estresse pode gerar ansiedade. O medo pode gerar ansiedade. A preocupação, a insegurança que o seu Antônio comentou, pode gerar ansiedade. Que seria essa preocupação extrema com alguma coisa. Então o autor do livro, ele diz que essas palavras, elas estão constantemente em volta de nós, soando. E só delas soarem nos nossos ouvidos com frequência, já pode até gerar ansiedade em nós, o autor diz. Ocorrências extremas de ansiedade estão se tornando espantosamente comum na sociedade. Então algo que começa pequeno já tomou, ou está tomando, ou já tomou proporções grandes. Começou pequenininho ali, mas já se ampliou de uma tal forma a se perder o controle. Né? Então, em geral, essa ansiedade extrema, essa preocupação que foge ao controle de certas pessoas, se relacionam com o medo infundado.
e que por ser infundado é opressivo, diz John MacArthur, e dominante, que aperta e faz disparar o coração, causando arrepios, né? Se você apertar suas mãos, o que você vai sentir? Aperta as suas mãos, faz esse teste aí, aperta ela com bastante força. O que você sente? Na palma da sua mão aí que você apertou, o que você sente? Ou aqui no braço, você fazendo força, rigidez, que mais? O que você sente? Uma pressão muito grande, que mais? Uma pequena dormência, talvez? A ansiedade descontrolada e infundada que o autor coloca aqui, causa isso no nosso interior. Essa pressão, essa dormência, essa rigidez. E é desse sentimento que vem o medo, que vem a insegurança. Porque é uma rigidez, é um apertar que atinge o nosso sistema central, que começa na mente, mas passa para o corpo e atinge o sistema nervoso. E aí vai se traduzir em raiva, em desespero, em choro, em medo, em agonia, porque o seu sistema nervoso ele está sendo pressionado, ele está sendo apertado. Essa pressão que você sentiu nas mãos quando você apertou, o sistema nervoso sente essa pressão. E aí gera todas essas coisas ruins. Medo, desespero, choro, o apavoro, né? E da ansiedade sem controle vem a depressão, pode vir, e aí você tem uma cascata de problemas vindo disso. E por que o autor usa a palavra infundada? Porque muitas vezes, como eu disse, você sente tudo isso por algo que ainda não aconteceu, ou poderá acontecer, ou nem vai acontecer. Mas você já está sentindo, o seu corpo já está sentindo. Por isso que é infundado. Ouvindo a pregação do Reverendo Hernandes, certa vez, ele contou a história de quando ele estava no seminário, fazendo seminário. No quarto do lado, ele ouviu o colega dele chorando, desesperado. E aí ele acordou no meio da noite e ele foi lá no quarto do colega perguntar o que estava acontecendo, por que o colega estava chorando daquele jeito, desesperado, agoniado. E aí o colega disse, é porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com a minha mãe. Mas aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Ele, não aconteceu nada, minha mãe está bem, mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Então é daí o medo infundado. Algo está tudo bem, mas você tem medo do que vai acontecer. E aí isso que vai acontecer ainda, já te deixa com medo, já te deixa preocupado extremo, faz você passar mal. Tem gente que quando está muito ansioso, perde a fome, não consegue se alimentar. Tem gente que perde o sono, não consegue fechar os olhos, a mente não desliga, e aí não consegue relaxar para dormir, perde a fome, a vontade de comer, perde o sono, perde a paz, a tranquilidade, não consegue se concentrar para fazer as coisas, até mesmo para segurar, tudo que pega cai, derruba, ela perde o controle de fazer aquele seu trabalho que está tão acostumado a fazer que você faz de forma até que automática, de tão acostumado que você está, mas ela deixa de ter habilidade para fazer. Porque o sistema nervoso ele está pressionado desse jeito, igual você pressionou a sua mão. Ele está apertado. E aí isso faz com que você não consiga raciocinar direito e as suas habilidades finas. Você não consegue ter controle delas, né?
Pode ser por algo que você esteja passando. Pode ser também. Ou por algo que você ainda acha que vai passar. Mas pode ser que você nem passe, né? A ansiedade, ela é, em essência, uma reação inadequada às situações. Porque qual que seria a reação adequada para algo que você precisa fazer? Por exemplo, você tem uma prova que você vai fazer. Você vai fazer uma prova. Qual é a reação natural antes de você fazer essa prova? O que naturalmente você precisa fazer? Estudar. Você precisa estudar. Senão, você não vai saber o que responder lá no papel, no teste. Às vezes, o estudo é uma prática. Por exemplo, você está aprendendo a dirigir. E aí tem o dia marcado lá para você fazer o teste do volante, fazer o percurso lá para conseguir ser aprovado e tirar a carta. Se você não treinar, se você não fizer as aulas, você não vai conseguir. O aprender a dirigir passou por vários sistemas, né? Mudanças, né? Eu nem sei como que está agora, né? Mas ele tem mudado, né? As exigências. Mas o natural para você enfrentar uma prova é você estudar. Então a ansiedade, ela é uma reação inadequada, porque em vez de você estudar, você vai perder todo o tempo, vai gastar toda a sua energia mental, emocional e física ficando preocupado com a prova, em vez de você sentar e estudar. Por isso que é uma reação inadequada à ansiedade. Claro que qualquer tipo de teste, de prova, deixa a gente nervoso, porque a gente quer passar. O nervosismo é porque você quer passar. Só que você tem que calibrar esse nervosismo a um ponto que você consiga sentar, se concentrar, abrir o livro, abrir ali as suas anotações para você conseguir estudar. Se você ficar só ansioso, preocupado, não estudar, mas por mais preocupado que você ficar, você vai tirar uma nota 10? A preocupação vai fazer você tirar uma nota 10? Dificilmente. E é o que Jesus diz aqui no versículo. Não sei se vocês prestaram atenção. Olha só, quer ver? Deixa eu só localizar aqui, ó. Isso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu vou ficar tão ansioso, que essa ansiedade extrema que eu ficar vai mudar alguma coisa na minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Qual é o nível de ansiedade que você tem que ter para essa ansiedade conseguir mudar alguma coisa na sua vida? Ou fazer você tirar um 10? A ansiedade não vai fazer você tirar 10. O que vai fazer você tirar 10? Estudar para a prova. E quais são as coisas aqui que Jesus está falando? Ele pontuou o vestir, ele pontuou o comer e o beber. Coisas essenciais para a vida. Você precisa comprar uma roupa nova. Você ficando tão ansioso, você vai conseguir comprar essa roupa sem usar dinheiro? Você chega para o vendedor e fala: eu estou tão ansioso, que eu mereço levar uma roupa para mim. Ele vai te dar a roupa? Não, ele só vai te dar a roupa se você fizer o pagamento pela roupa. Você vai ficar tão ansioso que você vai conseguir ganhar uma cesta básica por tão ansioso que você ficou. Ou vai ganhar o alimento que você precisa se alimentar. Não, você precisa comprar o alimento para você se alimentar. E não basta comprar o alimento, você precisa preparar o alimento.
Então, irmãos, a ansiedade é uma reação errada às coisas, inadequada, porque ela substitui aquilo que é certo que deve ser feito. Então, o que Jesus está dizendo? Em vez de vocês ficarem tão preocupados, tão ansiosos, pensando o que eu vou vestir, o que eu vou comer, troque essa preocupação e essa ansiedade pela confiança no Senhor. Observai as aves dos céus, diz o versículo 26. Elas não semeiam, elas não colhem, elas nem ajuntam em celeiro. Por que elas não fazem isso? Porque tem alguém cuidando deles. E quem é que cuida deles? Diz Jesus aqui, no versículo 26. O Pai. O Pai Celestial. Quem foi que fez os passarinhos? Quem cuida deles? Deus. Quem que nos fez? Deus. Se Deus nos fez, assim como Ele fez os passarinhos, Ele não sabe daquilo que a gente precisa? Ele sabe do que nós precisamos. E será que Ele sabendo, Ele não vai dar? Se Ele sabe, Ele não dá? Ele dá. Os passarinhos têm essa consciência criacional de que eles serão cuidados pelo Criador. E 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham, eles não fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto as flores do campo. Flor é algo que eu acho muito bonito, eu acho um negócio tão belo, é flor. Ao mesmo tempo que é tão sensível, é tão belo, é tão bonito, é tão colorido. E quem foi que pintou as flores? Cada uma delas. Foi quem fez. Fez ela com aquela cor, com aquele modelo, com aquele design, com aquele tamanho. Deus fez. Com aquele perfume. E ainda que as pétalas murcham e caiam, o que acontece com as pétalas? Não cresce de novo? Cresce de novo. Porque o Criador continua vestindo elas. As pétalas novas que nascem nas flores é a vestimenta que Deus dá ao broto, à semente, aquele ponto que foi plantado naquele vasinho. Muito diferente das inquietudes e preocupações da vida que motivam as pessoas a agir de forma responsável. Olha só, MacArthur diz que a ansiedade é uma forma inadequada de você reagir, é uma forma errada de você reagir, e que motivam as pessoas a responder de forma irresponsável às coisas. Né? Voltando ao exemplo do estudo, se eu preciso tirar 10, eu preciso estudar. Se eu não estudar, eu estou sendo irresponsável. Se eu quero passar de ano, eu preciso estudar. Se eu não estudar, eu estou sendo irresponsável. Eu não estou agindo como eu deveria agir. Eu deveria prestar atenção na aula e tempo antes de fazer a prova, fazer o teste, sentar e estudar e rever aquilo que eu prestei atenção e que eu esqueci. Porque nem tudo que a gente presta atenção a gente guarda, a gente grava. Por isso que eu preciso sentar novamente, ler as anotações, ler o conteúdo para eu trazer à memória aquilo que eu esqueci. Se eu não fizer isso, eu estou sendo irresponsável comigo mesmo. Não há chance de eu passar. Se eu tenho uma responsabilidade no trabalho e eu não cumpro essa responsabilidade, eu estou sendo irresponsável. O chefe pediu para você fazer uma coisa, você não faz. Você está sendo irresponsável, porque você não cumpriu aquilo que você deveria fazer. E aí você vai querer pedir um aumento, vai querer pedir uma promoção, e aí o chefe não vai te dar, porque você é irresponsável, você não cumpre aquilo que você precisa fazer. Se você quer esses
ganhos a mais, uma promoção, um aumento, o que você precisa? Ser responsável fazendo aquilo que você tem que fazer. Então essa é a reação normal, e não ficar ansioso. Puxa, eu tenho que entregar um relatório que o chefe pediu. E aí você não dorme, você não consegue comer, de preocupado de fazer aquele relatório, mas você não senta para digitar o relatório. Você só fica preocupado. O relatório vai brotar, vai aparecer do nada? Se você não sentar e digitar, e preparar o relatório, organizar as suas anotações, não, você precisa fazer. Né? Então, por isso que a ansiedade ela se torna algo irresponsável, né? Uma ação inadequada, porque ela substitui aquilo que você deveria fazer certo. Trazendo para a vida cristã, você precisa confiar em Deus, mas você prefere ficar ansioso do que confiar. A sua ansiedade não vai fazer as coisas mudarem na sua vida. Você não vai ficar em paz, você não vai conseguir descansar, você não vai dormir, você vai ficar tentando pensar em alguma coisa, o que eu posso fazer com as minhas próprias forças para eu ter aquilo que eu preciso, em vez de você confiar que Deus vai te dar a habilidade para você agir, ou que Deus vai te dar a solução para você agir da forma correta. Então, e aí, lembram que eu disse no início? A ansiedade, ela tem níveis, ela tem graus. Você tem o grau máximo da ansiedade que ela precisa ser tratada. Tem gente que tem ataque de pânico, que tem ataque de ansiedade, aí ela precisa de um tratamento específico para se livrar daquele sofrimento, e às vezes ela vai ter que tomar um remédio. Vai ser receitado para ela um remédio. Mas por que chegou nesse nível? Porque começou pequena, com algo que ela tinha o controle, mas ela não assumiu o controle, ou ela não agiu da forma correta, e aquilo foi progredindo a tal ponto de que chega nesse extremo de que ela vai precisar passar por um tratamento mais pesado, com medicação, com alguma coisa, para conseguir se livrar daquilo. Mas poderia ter sido diferente se ela tivesse agido da forma correta. Se a gente pensar nos não crentes, quem não é crente não teme a Deus. Não dá para a gente esperar que um não crente tema a Deus ou confie em Deus. Primeiro que ele não acredita em Deus, que exista Deus. Como é que ele vai confiar em algo que ele não acredita? Quando Jesus ele ensina sobre ansiedade, ele está ensinando para quem? Para os seus discípulos. Para aquelas pessoas que estavam assentadas com ele, aprendendo dele, que já estavam seguindo ele há algum tempo. Então, eram pessoas que estavam vendo ele fazer milagres, que estavam ouvindo os seus ensinamentos com frequência. Pode ser que tivesse pessoas ali ainda incrédulas. Pode ser. Mas principalmente os seus 12 discípulos estavam com ele. Alguém que estava caminhando com ele já há um tempo. E pessoas que estavam já acostumadas com ele. Então, ele está ensinando sobre a confiança para quem é crente. Quem não é crente, não vai confiar em Deus. Vai confiar no quê? Quem não é crente confia em quê? No dinheiro? Na sua vida financeira? Pode ser. Confia em quem mais? Na sua própria força? Em que mais? Nas pessoas que estão ao seu redor ali? Ela vai confiar num monte de coisa menos em Deus. Porque ela não acredita em Deus, ela não crê em Deus, ela não crê em Jesus Cristo. Então não faz sentido para ela crer em algo que para ela não existe. Então ela vai crer em algo que é palpável para ela. Ela mesma, a sua conta bancária, o seu marido, a sua esposa, o seu chefe, o seu tutor,
seu professor, enfim. Algo ou alguém vai substituir Deus na vida da pessoa. Mas, quando Jesus fala para crentes, ele está falando para alguém que crê em Deus, para alguém que acredita que Deus existe, que acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, para alguém que teme a Deus. Agora, não soa contraditório se você acredita em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas você não confia nele? Não é contraditório? Poxa, eu acredito num Deus tremendo, Deus majestoso, magnífico, onipotente, onisciente, onipresente, mas eu não confio nele. Jesus está tratando isso no texto, porque ele não nos inclui nisso quando ele está ensinando, porque ele cita que os gentios faziam assim. Jesus está falando para quem recebeu os 10 mandamentos, para quem recebeu os oráculos de Deus, para quem tinha Moisés ali como o instrutor para eles, que isso é algo muito particular, até porque Mateus é escrito para os judeus, para mostrar que aquele Jesus, né, que Mateus está pregando, é aquele do Velho Testamento. Então olha como é isso. Agora, hoje, ampliando para nós estamos na igreja diuturnamente, vindo no estudo das quartas-feiras, vindo nos cultos, ouvindo falar de Jesus, e cantamos, e damos glória a Deus. É a mesma coisa que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo parece algum paradoxo, né? Mas é a mesma coisa, nós não confiamos em Deus. Porque quando acontecem as coisas conosco, e a ansiedade, a depressão, ela envolve coisas que nós não temos o domínio. E nós ficamos desesperados com as coisas que nós não dominamos. Nós não conseguimos dominar a vida e a morte. Conseguimos? O parente está lá internado, nós voltamos para casa, nós sabemos, mas será que vai morrer essa noite? Nós não conseguimos dominar. E isso que nos afeta é a incapacidade, e aí nós não conseguimos reconhecer a nossa incapacidade para dominar as coisas menores da vida. E nós não temos, meu irmão, só Deus tem a capacidade do todo, só Ele domina todas as coisas, e não é pego de surpresa. Então isso que Jesus está ensinando para um grupo particular é de judeu, porque ele cita que nós somos assim, os ímpios, nós não conhecemos a Jesus, os gentios. Agora esses gentios foram colocados agora no todo, junto com os judeus. E nós temos o mesmo comportamento dos judeus. Para nós foi dado o quê? O Espírito Santo. Fomos transformados. Reconhecemos a Jesus. E ao mesmo tempo, isso nos afeta também. Isso é terrível na vida cristã, pastor. Né? Isso para nós é muito terrível, porque nós aprendemos, recebemos do seu Espírito, e essas mesmas inquietudes que afetaram nossos irmãos do passado, essas mesmas inquietudes nos afetam também. Mesmo nós, os ímpios, não creem, vizinhos da rua, não creem em Jesus, não creem, não sei. Mas nós que entramos nessa casa de oração do nosso Pai, padecemos das mesmas coisas que Jesus ensinou há mais de 2000 anos atrás. Os mesmos erros cometidos. Os mesmos erros cometidos. Israel, arruma uma água para mim, por favor. Exatamente. Né? Ele está ensinando para alguém que conhece, que sabe, mas que não estava agindo. Estava agindo de forma errada. Que é a questão da ansiedade, é você agir de forma errada. Né? E se você pegar os 150 salmos, praticamente todos eles vão falar sobre Deus agindo de forma maravilhosa na vida das pessoas que fazem parte do seu povo. Pega os salmos que Davi escreveu. Ele escreveu fugindo do filho dele, ou fugindo dos seus inimigos, tendo que se esconder em cavernas, e ele era o rei, só que ele estava fugindo, porque queriam matar ele. Só que conforme ele vai fugindo, ele vai escrevendo. Ao mesmo tempo em que ele pede a proteção de Deus, ele vai dizendo que ele confia em Deus, que Deus é o socorro dele, Deus é o protetor, Deus é o rochedo forte, é o castelo. Então, os salmos, se a gente tem dúvida ainda em quem é Deus, não deveria ter, mas se a gente tem, leia os salmos de Davi, principalmente. Porque Davi, ele passou por medo.
Ele teve medo. Às vezes a gente lê as histórias dos personagens da Bíblia e acha que eles eram super homens, super heróis. Mas não, eles tinham medo. Eles pecavam, eles passavam pelos mesmos problemas que a gente. E os erros estão registrados, que é para a gente aprender com os erros. Não foi escondido os erros de nós. Foi revelado os erros, que é para a gente não cometer os erros que foram cometidos no passado. Ô pastor, mas se a gente for ver, é a gente trabalhar a questão do medo. O medo só existe por causa do pecado. Gênesis 3:9 diz o que é Adão diz. Jesus, Deus chamou ele e fala, ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo. Então o medo ele tem duas vertentes aí. O medo é bom porque hoje nós entendemos o quê? Porque o medo nos alerta do perigo. É bom, né? É uma forma de preservação. Isso, de preservação. Mas qual o medo que é ruim? O medo que nos paralisa. Quando o medo nos paralisa de poder ver Deus além da tempestade, né? Quando o medo que Pedro teve ali andando sobre as águas, ele ficou perplexo com o vento, com aquelas gotas de água batendo no seu rosto, e esqueceu que o Criador estava ali, Jesus. Então esse é o problema do nosso medo, que traz ansiedade. Ele nos paralisa, né? Ele não nos deixa ver Jesus na tempestade no mar. Olha, eu fico lendo, toda vez que eu li aquele texto, eu fico maravilhado com Jesus depois de um dia, e aí você entendeu o que é paz. Jesus depois de um dia de trabalho, diz o texto que ele estava dormindo na popa, num travesseiro. Como é que eu falei, meu Deus, essa paz que eu preciso, essa paz do meu Salvador, essa paz que tem que fazer eu sair de casa, voltar e não ficar preocupado com o que está acontecendo com meu filho, com meus netos, com a minha esposa. É essa paz. E por isso Jesus trabalha isso. Por quê? Eu iria sentir medo com aquela tempestade, é claro que iria, o barco a poder de tal, mas ao mesmo tempo eu tinha que lembrar que estava dormindo em paz o meu Salvador. E é isso que Jesus quer trabalhar na igreja, lá de quando ele estava, e esse mesmo texto que o irmão está nos ensinando hoje, quer trabalhar em nós. O medo existe para nos alertar e preservar, como o senhor falou, mas ele não nos pode paralisar de ver Deus. O Reverendo Hernandes fala assim, ele pregou sobre o medo, sobre a tempestade, ele fala, quando nós vemos aquela tempestade, né, carrancuda, a carranca, né, da tempestade, nós temos que ver a doce face de Jesus ali. É isso, pastor. Jesus ele dormia tranquilo porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e que ele estava ali. E aí ele chama os discípulos de homens de pequena fé. Já pensou? Homens que seguiam Jesus, se alimentavam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus, aprenderam ouvindo e vendo Jesus, e mesmo assim tinham uma fé pequena. Então eles enfrentaram o que a gente enfrenta por causa do pecado. Porque as coisas ruins, elas são resultado do pecado. Não quer dizer que você vai fazer o que é ruim porque você quer. Não, eu quero pecar. Não, é porque a coisa em si é pecado. O medo é um pecado. A ansiedade, ela é um pecado. Né? Não quer dizer que você vai ficar ansioso de forma consciente para pecar contra Deus. Não. A ansiedade em si é um pecado, porque vai levar você a não confiar em Deus. Então, o problema é o pecado. Foi gerado por causa do pecado. O medo, a dor, a morte é resultado do pecado, né? Não quer dizer que você vai pecar de forma consciente. Não, eu quero pecar contra o Senhor, eu quero ficar ansioso. Não, você fica ansioso porque você ainda convive com a sua natureza pecaminosa e a ansiedade é um pecado. A coisa em si é um pecado. Só que aí vem a instrução bíblica, a instrução de Jesus, da gente lutar contra o que é pecado. E não ceder. Você vai ficar ansioso, vai. Nós vamos ficar, porque faz parte da nossa natureza que ainda é pecaminosa. Nós ainda convivemos. Eu não fico ansioso porque eu quero pecar contra Deus. Não, mas eu ficando ansioso eu estou pecando. Porque a ansiedade em si é pecado. Vocês entendem? Conseguem entender? A coisa em si é pecado. E aí cabe a nós agirmos de forma diferente para combater o pecado. E o que é agir de forma diferente?
Em vez de eu ceder e ficar pensando naquilo que pode acontecer amanhã, eu confio em Deus. Porque o que acontecer amanhã foi permissão de Deus. E Deus vai me dar o suporte, vai me ajudar a passar por aquilo que Ele está permitindo. Então eu troco, em vez de eu gastar energia ficando preocupado, eu gasto energia confiando em Deus. Principalmente no seguinte, eu acho que tudo está de criação acadêmica, cultura, né? Porque às vezes aí eu saio para trabalhar assim, né? O professor me dá sabedoria que eu vou fazer lá, porque eu vejo no seminário. E às vezes você fica um pouco ansioso, que é o que está comentando, mas ao mesmo tempo você tem que confiar em Deus, para ver me ajuda, me dá sabedoria, porque eu não consigo lidar com isso aqui. Sim. Né? Então nós temos que ter aquela confiança diminuindo, porque se não tiver, porque o próprio medo e insegurança já vem da gente mesmo. Sim. Então nós temos, né? São os graus que eu estava dizendo. A gente fica preocupado com alguma responsabilidade que a gente tem? Sim. A responsabilidade gera preocupação. Eu fico preocupado em criar meus filhos, porque é uma responsabilidade criar eles. Eu fico preocupado com o que eles estão aprendendo lá com os amiguinhos na escola, porque parece que eles absorvem mais o que os amiguinhos falam do que o que a gente, pais, fala. Mas eu não posso deixar essa preocupação me dominar de tal ponto que isso vai me causar um sofrimento tão grande, tão extremo, que eu não vou conseguir ensinar eles o que é certo, por trocar o ensinamento pela ansiedade, pela preocupação. Então eu tenho a preocupação natural, normal, da responsabilidade, e essa preocupação que está no meu controle, eu gasto a energia para ensinar eles, para orar com eles, trazê-los na igreja, para que eles crescendo, ouvindo de mim, ouvindo da professora da escola dominical, orando comigo, lendo, isso possa fazer eles a rejeitar o ensinamento dos coleguinhas. Mas a preocupação vai estar ali, porque é natural a gente preocupar. Mas eu não posso perder o controle daquela pequena preocupação e deixar chegar num grau de ansiedade crônica, que aí eu não vou conseguir mais raciocinar, pensar, para conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer. Então são os graus. Enquanto está no meu controle, eu tenho que usar isso para resolver aquilo que eu tenho que resolver, para não deixar chegar no grau de sofrimento, porque se chegar no sofrimento, o sofrimento não vai deixar você pensar, não vai deixar você confiar em Deus, não vai deixar você se alimentar, você não vai conseguir orar. Se você não confia em Deus, você vai deixando de orar. E aí, se você deixa de confiar, deixa de orar, olha só, já são 2 degraus mais distantes de Deus. E aí, a confiança, a falta de oração, a falta de confiança, a falta de aproximação da Bíblia, vai afastando você da igreja. E aí já são mais 5 degraus longe de Deus que você está, tá vendo? Tudo começa gradualmente, não é de uma vez, é aos pouquinhos. Enquanto você está no controle, você não assume o controle, você vai deixando, até chegar o momento que você não tem mais controle nenhum, não consegue mais. A vida cristã é assim. Aí se distancia de Deus. E aí vai chegar um ponto de distância. Pede para Deus, mas não tem aquela firmeza, não. Deus vai operar. Posso falar Claro. uma experiência, né, assim, que eu tive. O meu filho, um dia ele estava tão ansioso que ele precisava vender um carro, porque ele precisava cobrir uma dívida dele, no caso, né? E ele levou o carro, colocou na agência para vender. Ele falou: mãe, mas o que eu faço quando vende, não sei o quê? Eu falei: meu filho, calma, Deus proverá. Eu falei assim. E aí, orei bastante, né? E ele foi embora de ansiedade. Não passou no outro dia, falou: mãe, vendeu o carro. A agência vendeu, o cara lá e comprou o carro. Falei: tá vendo? Não precisa ficar tão ansioso. Sim. Tem que confiar.
E muitas das vezes a gente se pega assim, ansioso de uma forma que a gente pede para Deus, mas parece que a gente está querendo ajudar ele a resolver o problema, né? Sim, exatamente. Querendo ajudar ele. E não tem como. A ansiedade, ela é o extremo da preocupação. Sim. Porque a preocupação é o normal. Mas a ansiedade seria o extremo. Enquanto você está preocupado, você tem controle das coisas. Daquilo que você está preocupado. Mas se você deixar chegar ao extremo, que aí é a ansiedade assumir no lugar da preocupação, aí você já não tem mais controle. Aí vem o sofrimento. Quando você não tem o controle de algo, é que gera o sofrimento. O medo gera sofrimento. Por exemplo, o medo da morte. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer. Deus não deixou escrito. Ainda bem, né? Ele não Esse falou. pensamento é meia hora. O que a gente faz? O que você faria, né? A gente é ansioso sem saber. Você ainda tem 30 minutos, o que você faria? A gente não sabe. Mas o que Deus quer que a gente faça? Viva os dias que Ele determinou para a gente, servindo a Ele. E não preocupado quando que eu vou morrer, de que forma que eu vou morrer. Ele não quer que a gente viva pensando nisso. Ele quer que a gente viva pensando nele, fazendo as coisas que Ele requer de nós. Porque o dia da nossa morte pertence a Ele e não a nós. Então você não vai mais trabalhar, você não vai mais cuidar da sua família, você não vai mais se alimentar, porque você vai preferir ficar preocupado com o dia da sua morte. Esse paralelo a gente tem em Tessalonicenses, quando alguns irmãos começaram a ser pesados da igreja, porque estavam esperando a volta de Jesus, largaram o serviço, largaram tudo, mas não compete a nós saber quando Jesus vai voltar. Então eu tenho que continuar no meu caso, eu crio meus filhos, eu trabalho, eu estudo e eu faço, vivo a vida, as coisas como é a mesma coisa, pastor, que o senhor está falando. A gente não tem controle sobre o dia da nossa morte, a gente vive para a glória de Deus e aproveitando as coisas que Deus nos deu para alegrar a nossa vida, que é a esposa, é os filhos, é os netos, é a convivência com os irmãos. Sim. Mas não é fácil, né, pastor? Não, não é. Tudo isso que a gente está falando aqui, nada é fácil. Não é fácil esse controle. Não é fácil. Daí a pouco estraga. Vocês podem até pensar, né? O pastor está falando isso porque é fácil para ele. Não, não é. É mais fácil ensinar do que colocar em prática. Estar aqui falando é muito mais fácil, mas e colocar tudo isso aqui em prática realmente não é fácil. Olha só, qualquer pessoa que conheça e ame o Senhor Jesus é capaz de lidar com as pressões do dia a dia, diz aqui o John MacArthur. Justamente por isso aqui que a gente acabou de colocar. Não é fácil, mas a gente que conhece a Jesus, a gente que está tendo o conhecimento constante de Jesus, nós que acabamos de ler aqui Jesus falando que Deus cuida de nós, nós somos capazes de lidar com as pressões, por mais difícil que seja. E ainda que a gente sinta medo, ainda que a gente fique preocupado, ainda que a gente deixe de confiar como deveria, mesmo assim a gente é capaz de lidar com as pressões, porque Deus está agindo em nosso favor. Como o presbítero Paulo comentou da pregação do vereador Mendes. Deus, ele vai agindo sem a gente ver. Nós não estamos vendo. Igual aquelas pessoas que... É uma comparação pequena, né? Mas você vai num teatro assistir uma peça de teatro, você está vendo ali 3, 4 atores que estão no palco, mas e todos os trabalhadores que estão lá atrás do palco fazendo ser possível a atuação daqueles 4 atores? Ninguém está vendo. Nós não vemos Deus agir e trabalhar, mas Ele está agindo e trabalhando. E aí de repente alguma coisa acontece por causa da ação poderosa de Deus. Quem conhece e ama o Senhor, não basta conhecer, é preciso amar também. Quem conhece e ama o Senhor Jesus consegue lidar com as pressões do dia a dia.
consegue lidar com as preocupações, para não deixar a preocupação ou as preocupações se tornar uma ansiedade. Que é um ponto que aí você não vai ter mais controle, você não vai mais conseguir agir, reagir, e aí você vai ter que tratar isso com medicação, com internação, com seja qual for a forma, né? Que a medicina trate a ansiedade crônica, né? O medo ali gerado por essa ansiedade que vai fazer você sofrer, porque a ansiedade faz a pessoa sofrer. A preocupação, ela não gera sofrimento. É a preocupação da preocupação, mas não o sofrimento, né? Não a patologia. A ansiedade já gera essa patologia. E aí, quando ele cita aqui, qualquer pessoa que conheça e ame, porque conhecer tem a ver com o intelecto, e o amor tem a ver com a prática, com o viver. E aí nós nos lembramos da igreja. Qual era a igreja que perdeu o primeiro amor? Tem uma igreja lá em Apocalipse que perdeu o primeiro amor. Éfeso. O que significa perder o primeiro amor? Deixar de viver amando a Cristo. A igreja de Éfeso, ela trabalhava incansavelmente nas atividades das suas sociedades internas, mas não amava a Cristo. O que adianta você trabalhar, não sair da igreja, tá todo dia na igreja, a tal ponto do seu cônjuge reclamar de que você não sai mais da igreja, tá trocando o tempo que você deveria ter com a sua família pela igreja, mas não ama Cristo. E aí a condenação foi: se você não se arrepender, e o próprio Jesus disse isso para ela, se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, ela deixaria de existir. E ela deixou de existir. A igreja de Éfeso, ela acabou por falta de amor a Cristo. Então não basta nós conhecermos, a gente precisa colocar em prática, demonstrando amor, né? Permitimos que a nossa agitação diária se converta em ansiedade, por conseguinte em pecado, quando os nossos pensamentos se concentram no que está por vir, em lugar de fazermos o melhor possível em nosso momento presente, demonstrando amor por Cristo. É a troca. Você troca. Você troca o amor a Cristo pela ansiedade, pela preocupação daquilo que virá ainda. Você substitui. Tais pensamentos são improdutivos. Eles acabam por controlar-nos e levam-nos a negligenciar a nossa responsabilidade diante de Cristo. Qual que é a responsabilidade que temos diante de Cristo? Demonstrar amor por Ele, vivendo na prática os seus ensinamentos, testemunhando para o mundo que nós pertencemos a Ele. Se lá no seu trabalho você tem 2 ou 3 amigos que vivem ansiosos, a tal ponto de ficarem sofrendo por causa da patologia da ansiedade, e eles não são crentes, eles não confiam em Deus, eles não acreditam em Deus, quem é que tem que agir de forma diferente perante eles, mostrando a eles o modo certo de enfrentar as pressões? É você, que conhece e ama Cristo, que pode influenciar eles a agirem de forma diferente, e não você ficar ansioso igual eles. É o movimento ao contrário. Em vez de você pegar e ficar ansioso igual eles, você mostra para os seus colegas de trabalho como ter controle das pressões, demonstrando que é preciso conhecer e amar a Cristo, porque Cristo vai te dar todas as condições de você enfrentar a pressão. Isso que é ser sal e luz no mundo.
que está dentro aqui desse contexto do Sermão do Monte, lá no capítulo 5. Versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aonde que a sua luz tem que brilhar? Que casa é essa que você, luz, tem que brilhar? Lá no seu trabalho. Aonde você estiver, na sua família, onde não tem gente crente ainda, pessoas crentes, na sua faculdade, na escola, no trabalho. Lá é a casa onde você, candeia, precisa iluminar e brilhar. Mostrando para os seus colegas como vencer a preocupação, a ponto dessa preocupação não se tornar uma ansiedade patológica, que é amando e conhecendo ao Senhor Jesus Cristo. E aí você, testemunha de Cristo, e prega Cristo para o seu amigo, fazendo a coisa certa, na prática. A ansiedade deixada sem solução pode debilitar a mente e o corpo do indivíduo e até mesmo conduzi-lo a ataques de pânico. Olha só, a ansiedade patológica, não resolvida, não tratada da forma certa, ou deixada a ser desta forma, debilita a mente e o corpo do indivíduo, até mesmo pode conduzi-lo a ataque de pânico. Diferentemente da confiança ao Senhor, do viver de acordo com a vontade do Senhor, que gera sabedoria. A ansiedade debilita a mente. As palavras de Deus, a sabedoria de Deus, dá inteligência. Não é o que Provérbios 1 diz? Veja lá comigo. Provérbios 1, capítulo 1. Provérbios 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem são os loucos? Esses que não sabem como vencer a preocupação. Vai se tornar ansiedade que vai debilitar a sua mente. Agora, se você conhece e ama o Senhor Jesus, você vai sentir o desejo de aprender sempre, constantemente, a palavra de Deus, a sabedoria. E aí, a sabedoria de Deus te ensina a proceder da forma correta. A sabedoria de Deus te dá habilidade. A sabedoria de Deus te dá inteligência. O contrário da debilidade que a ansiedade dá. Então, meus irmãos, concluindo, a preocupação faz parte da nossa vida. Porque a preocupação, ela nos faz ser responsáveis por aquilo que a gente tem que fazer. Só que, enquanto ela é uma preocupação, você tem controle dela. Porque a preocupação vai te levar a agir fazendo aquilo que você precisa fazer para cumprir a sua responsabilidade. Se é uma prova que você tem que fazer, a preocupação vai te levar a estudar. Se você tem que fazer um relatório para o chefe, a preocupação vai fazer você sentar e digitar aquele relatório. Se você é professor e você fica preocupado em ensinar os seus alunos, você vai preparar a sua aula para você dar para os seus alunos. Então a preocupação,
ela aciona a sua responsabilidade, você vai agir corretamente para cumprir a sua responsabilidade. Mas se você não agir da forma correta enquanto ela é uma preocupação, ela vai ganhando espaço, ela vai progredindo até virar uma ansiedade. Então, você não fica apenas preocupado, você fica ansioso. E essa ansiedade não vai deixar você agir da forma correta. A ansiedade vai fazer você gastar toda a energia ficando ansioso com ela mesma. E aí você não tem energia para estudar, para se preparar, para trabalhar, para sentar e digitar o relatório, para preparar uma aula, porque você está gastando toda a sua energia com essa extrema preocupação que é a ansiedade. E se você vai ficar só preso na ansiedade, ela debilita a sua mente. E aí você não consegue mais pensar em como agir. E aí você não perde o controle completamente. E aí ela te domina a tal ponto de você ter que recorrer a um tratamento, patológico, para ver se você volta à sua centralidade, para você continuar agindo normalmente. E aí a gente então, enquanto estamos preocupados, a gente, com o controle, a gente busca a sabedoria de Deus, busca o conhecimento, lê a Bíblia, ora, se aproxima de Deus, porque os ensinamentos de Deus vai te dar sabedoria. E aí a sabedoria vai te dar inteligência, a inteligência te dá habilidade, para você cumprir o que você tem que cumprir. Perceberam que é um ciclo? É um ciclo. Tá bom? Então, tudo isso aqui é a introdução do livro apenas. E aí na próxima quarta-feira a gente vai entrar no primeiro capítulo do livro. Essa foi a parte introdutória, que o autor, o John MacArthur, utiliza a passagem que nós lemos aqui. Não fiquem ansiosos, confiem em Deus. Confiança em Deus, gerada pelo conhecimento e pelo amor a Cristo. E aí o capítulo 1 é: observe como Deus cuida de você. Aí no próximo estudo, nós vamos ver como que Deus cuida de nós. Ele vai mostrar pra gente como que é esse cuidado. No capítulo da leitura aqui, ele fala, diante de tudo isso que a gente está passando, que é de toda essa ansiedade que o mundo tem, todos nós temos,